Olá pessoal, tudo bem? Bem, espero que sim. Amigos, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Ok? Então, como sempre fazemos aqui, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês, que vocês gostem do conteúdo, né, desse livro e da forma que nós expomos aqui esses conhecimentos, porque geralmente eu dou meu palpite onde eu acho que seja relevante. É por isso que eu falo que é leitura e estudo, ok? Eu não concordo com tudo que está aqui. É lógico que a maioria das coisas que estão aqui colocadas nesse livro, eu concordo, claro. Portanto, eu sou espírita, ok? Mas nós geralmente fazemos uma leitura aqui de 30 minutos. E quando o capítulo é grande, nós dividimos por partes. Estamos ali, como vocês estão vendo, escrito a caneta, a segunda parte, porque a nossa leitura aqui e estudo fica sempre aproximadamente em 30 minutos. Um pouco mais e um pouco menos. Algumas vezes, quando está no fim do capítulo, a leitura fica com um tempo menor, mais reduzido, ok? Então, nós estamos no livro terceiro, no capítulo 8. Deixa eu ver se está ali, ó. Isso aí. Capítulo de número 8, ou oitavo, né? Estamos, então, na segunda parte. E nessa parte vai se falar, conforme vocês estão vendo ali, sobre a civilização. Ok? Não esqueçam de se inscreverem, dar o like, acionar o sininho, porque vocês receberão as notificações se vocês acionarem o sininho. Se não acionarem, não receberão as notificações. Mas o fato de se inscreverem e de dar o joinha já está ajudando muito o canal. Então vamos lá? Pergunta 790. Kardec pergunta: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Então vamos lá, gente. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Lógico que a civilização não vai ser nunca uma decadência, né? Mas, conforme eu falo, é um progresso incompleto. Porque a civilização só vai nos trazer o progresso de relação. Agora, nós precisamos de ter o progresso que é moral. Então, a resposta do nosso irmão foi essa: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Quer dizer, vai ter que atravessar todas as fases. E Kardec pergunta: é racional condenar a civilização? Bem, eu acho que não, né? Condenar é antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Deve ser aqui a visão de Kardec nesse momento, deve ser porque com a civilização vem coisas boas e coisas ruins, não é verdade, gente? Pois é. O índio que vive lá no meio do mato, que não faz parte da civilização moderna, ele fica o quê? No seu avanço em tecnologia quase é zero, né? Não é verdade? Ele se abstém de uma porção de necessidades que na civilização própria exige, né? Moradia, né? O índio não tem moradia, o índio não compra terra, não paga impostos e por aí vai. Então tem os prós e os contras. Por isso que fala que é um progresso incompleto, né? Não é um progresso total. Então ele fala aqui: condenar aqueles que abusam da civilização e não a obra de Deus. Lógico que na civilização vai ter tudo quanto é abuso, né? No comércio, o cara querendo lucrar absurdos em cima dos outros, né? E vamos lá. Pergunta 791.
a civilização se depurará um dia, de maneira a fazer desaparecer os males que ela tem produzido, aquilo que eu falei, tem os prós e os contras. Aqui na internet, né? Vai ter coisas boas e ruins. Vamos responder? Vamos ver a resposta, aliás? Resposta sim. Quando o moral, tá vendo que o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Vocês entenderam? Quer dizer, a inteligência tem que vir antes, porque como você saber do mal que causa sem conhecer a consequência do mal? Ok? Então, só conhecendo, ou seja, a inteligência tem que estar à frente da moral, não tem outro jeito não, gente. Você pode ser muito amoroso, né? Ser uma pessoa que ama tudo e a todos. Mas você precisa desenvolver a sua inteligência para ampliar o quê? O amor. Ok? Pois é. Então, vamos ver. 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? É quase que impossível, né? Porque a inteligência, ainda não temos inteligência, ora bolas. Como eu falou lá em cima, né? Porque os homens não estão ainda prontos, claro, nem dispostos a obter esse bem. Muitos não querem obter, são contra. Eles querem manter a população na ignorância. Concorda? Mas outros, a maioria, não está ainda pronto, não. Essa que é a verdade. Pergunta então Kardec. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Claro, mas você é obrigado a ceder às paixões novas? Vamos lá. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo, tá vendo? É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Até nossas leis da civilização não são perfeitas. Estão de acordo com os costumes e principalmente com o caráter daquele povo, tá? Com o caráter moral daqueles espíritos que vão nascer e aqueles que já nasceram naquele povo, ok? Vamos ver a pergunta 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Quais são os sinais? Vamos ver a resposta. Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditar de estar bem avançado, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Estais melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens, como eu falei antes, né? Todavia não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Ok? Bem, tem um país que fica na Europa, é um país pequeno, falando sobre a civilização, então vamos lá. É São Martim, o nome desse país. Eu acho que é um país ali perto da Espanha, da Itália, por ali. Enfim, faz parte da Europa, claro, europeu. Mas nesse país, para vocês terem uma ideia, as leis já estão muito mais avançadas, a civilização lá é muito mais perfeita. Por exemplo, os cargos políticos, até o cargo do presidente, eu não sei se é presidencialismo ou o que é, né? É um cargo assim, semelhante ao presidente, o que governa. Nenhum cargo político daquele país é remunerado. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, nesse país, os cargos políticos não são remunerados. As pessoas como eu poderia dizer, se colocam, né, para se candidatar a certos cargos pela intenção de fazer boas obras, fazer coisas em prol da comunidade, em prol da sociedade. Botar em prática aquilo que ele acredita que é o melhor para todos. Por isso não existe salário. Agora você fala para mim, a civilização desse país é um país pequeno, não está muito mais avançada?
do que muitos países. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas querem ser políticas por quê? Porque querem fazer alguma coisa pela nação, pelo próximo? Não. Os interesses são outros, né? Então, minha gente, vocês acham que há a possibilidade do espírito que nasceu aqui no Brasil, né? Ele tivesse condição moral de nascer nesse país São Martim, ele ia ficar deslocado. Ele ia se matar, se suicidar com toda certeza rapidamente. Porque ele não havia possibilidade nenhuma de conviver no meio de pessoas corretas e justas. Vocês estão entendendo? É assim que o mal é deslocado. Ele não é expulso, não. Ele se expulsa, ele mesmo se afasta. Tem outro país, eu acho que é a Islândia, eu não sei o nome, gente. Eu já comentei anteriormente, numa outra postagem. Que não existe presídios. Que não existe pessoas praticando crimes e etc e tal. Recentemente, as delegacias lá vivem vazias. O número de policiais é mínimo. Nenhum policial anda armado. Dá para entender uma coisa dessa? Pois é, uma pessoa que foi presa, pega pela polícia, a última vez que aconteceu isso, o cara tinha roubado porque estava passando por necessidade. O que aconteceu com ele? Ele foi levado pela polícia, chegou lá, né, na delegacia, expôs do que aconteceu, por que ele fez, o que fizeram, o que a sociedade fez, o governo fez, deu emprego para ele, deu trabalho para ele, deu condição dele prosseguir com a vida dele. Ele foi preso, ele foi tratado, foi auxiliado. Agora, vocês acham que os espíritos que nasceram aqui no Brasil, nós e outros, teríamos como nascer num país desse? A gente ia se matar, gente. Só porque a gente não ia suportar ser honesto. Tá entendendo? Então as coisas são complicadas. A sociedade, ela dita suas leis, suas regras, mas, querendo ou não, gente, é duro, mas é verdade. É de acordo com a evolução daqueles espíritos que ali estão nascendo, reencarnando, etc e tal. É porque a gente não quer admitir pela nossa vaidade que nos achamos melhores que os outros, não é verdade? Mas, infelizmente, a verdade é outra. Então vamos lá, que ele fala que ele dá continuidade, né? Quando tiver a civilização, né, voltada para o bem, o progresso moral. E ele continua falando, de dois povos chegados ao cume da escala social, tá? De dois povos chegados ao cume da escala social, só poderá dizer-se, né? Só poderá dizer-se, vamos lá agora, dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta, aliás, e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagram nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, onde a justiça se enxerga com menos parcialidade, onde o fraco encontra sempre apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Agora vocês veem como é que está o mundo. A maioria falta o necessário. Aí vem a pessoa e fala assim, porque determinado país é um país do primeiro mundo, os países da Europa. Aí você vai, vamos falar da Europa? Aí você vai na Europa, França, Itália e alguns países, tu vê mendigos na rua. Isso é primeiro mundo?
vê pessoas se drogando. Isso é primeiro mundo. Aí você vai saindo da Europa, vamos para a América do Norte, vai para os Estados Unidos, que se diz para país de primeiro mundo. Pessoas morando na rua, passando fome, sem ter onde morar, morrendo de frio. Isso é primeiro mundo. Aí você vai para a Oceania, China, pessoas morrendo de fome. Parece que na China, se eu não me engano, não existe a lei da Previdência Social. As pessoas ficam velhas, se não estiver trabalhando, vai morrer de fome. Tem que ter alguém da família que o sustente. Isso é primeiro mundo, sabe? Poucos países do nosso planeta Terra, né, vivem nessa condição que falou aqui, né, sobre essas condições que acabamos de falar aqui, onde não existe egoísmo, né, maldade, verdadeiro amor ao próximo. São poucos, poucos. Existem países aí que as crianças entram na escola, se formam, vão até a faculdade, aqueles que querem, né, se formarem, e já são de lá da faculdade com emprego garantido. Existe todo um círculo, né, onde se aproveita o ser humano de toda forma para ele não ficar abandonado. Aqui no Brasil, a pessoa se forma em qualquer profissão, não tem emprego. Por que não tem emprego? Por quê? Porque será falta de emprego para aqueles que se formam? Não, não falta emprego não, sabe o que falta? Falta organização. Aí você vê, a pessoa se forma em medicina, não tem emprego. Mas por que não tem emprego? Ora, os hospitais estão lotados de pacientes, mas não tem médico. O médico está desempregado e o hospital está sem médico, porque o dinheiro não é utilizado da forma correta. Estou dando exemplo de médico, mas isso como todas as profissões. Ok? Então, nós estamos aonde deveríamos estar, passando pelas coisas que precisamos passar para dar valor àquilo que de fato irá fazer com que a gente cresça, sabe? Quando nós nos respeitarmos uns aos outros, agirmos realmente com amor, com consideração, com ajuda, de fato, de coração, não é por conveniência não, porque muitas vezes nós fazemos muito bem para morrer e chegar no céu. Fazemos o bem por causa dos amigos e colegas, não por nossa vontade própria, ok? Nós damos com uma mão, a mão direita está sempre sabendo o que faz a mão esquerda. Essa que é a verdade, certo? Mas quando nós conseguimos fazer amar por amar, o amor incondicional, aí nós vamos conseguir, sabe o quê? Muito mais coisas que sequer imaginamos, certo? Aí vocês acham que isso vai parar por aí? Não, não vai parar não, gente. Nós vamos ter uma visão mais ampla de coisas melhores que podemos fazer e atingir. Imagine, imagine, gente. Então vamos lá. Agora vai falar sobre a lei do progresso da legislação humana. Progresso das leis, né? Humanas. Vamos ver o que eles falam. Pergunta 694. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem um concurso das leis humanas? Seria impossível, né? Ela poderia, se os homens as compreendessem bem, por isso que é impossível. Eles seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Não tem a menor possibilidade atualmente. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares, claro. Você vê pela cultura de cada país, vai ter sempre a lei humana. A diversidade dos climas, tudo isso interfere, gente. Vamos lá, 695. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? São tantas, né? Vamos lá. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, né? Claro. E as fazem para eles, claro. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Quer dizer, agora você vê,
A lei no Brasil, por exemplo, é uma lei que se diz que é para todos, mas não é. Só quem fica preso é o pobre miserável, porque quem pode pagar advogado sai. Não vou nem entrar muito no mérito da questão da política, da nossa lei aqui, porque a gente vai falar tanta coisa que existe de errado que às vezes parece que o Brasil está andando para trás. Realmente, nesse aspecto das leis está. Mas nada anda para trás que logo em seguida dê um golpe enorme para frente. Então esse andar para trás às vezes é necessário. É difícil? É, mas é necessário. Ele continua a sua resposta. A civilização criou para o homem novas necessidades, claro. E essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou, claro. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas. Mas sob a influência de suas paixões, frequentemente, eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pôde consagrar, na infância das sociedades, o direito do mais forte. Só a lei humana foi permitir isso, né? É o mais forte que manda no mais fraco. Infelizmente é o que estamos vendo no Brasil. Os que têm mais poder fazem o que querem. Os que não têm o poder não interessa. Não tem o poder está lascado. Essa é a nossa verdade atual. Vamos lá. 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Quer dizer, a lei, vocês veem, das leis penais. Depende de país. No Brasil, por exemplo, não tem a pena de morte. Naquela época, Kardec fez essa pergunta, diversos países tinham, dentro da sua lei, a pena de morte. Para determinados crimes, o cara pagava com a morte. Naquela época. Hoje já nem tanto. Tá? Então, muitos países já aboliram a lei da pena de morte. Mas Kardec está perguntando se é justificável, né? Já que a sociedade provoca grandes... Né? A sociedade não, os seres humanos da sociedade provocam grandes crimes. Será que essa lei mais rígida é necessária? Vamos ver a resposta. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que cercar a fonte do mal. Está vendo aqui? É isso aí que muitos sociólogos falam. Que adianta combater o mal, né, com o mal? Tem que prevenir. Mas, infelizmente, nós estamos combatendo o mal, em vez de atingir a fonte do mal. E ele continua. Não há senão educação para reformar os homens. Está vendo aí? É na educação, tudo na educação. Então, eles não terão mais necessidade de leis rigorosas. Mas a nossa educação, como é que está a nossa educação? Ah, a pessoa fala educação aos colégios, mas os pais também não educam seus filhos. Deixa que eles façam o que eles querem. Outros abusam dos seus filhos, maltratam. Aquele espírito fica rebelde, se rebela contra tudo, contra todos. Porque os pais maltratam seus filhos, porque também não teve uma educação, e por aí vai. E os sábios que podem fazer com que isso aconteça, não fazem. Porque vem por uma missão, esquece da missão que eles tiveram. E no fim de tudo, todos nós somos desplicentes. Essa que é a verdade. Ninguém sofre nada que seja das mãos dos outros. Nós sofremos pelas nossas próprias mãos. É que nós queremos botar a culpa dos outros. Essa que é a verdade. Vamos lá. Pergunta 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Pela inteligência, né? Isso vem naturalmente pela força das coisas. É a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Pela força das coisas, pela inteligência.
já reformou-se muitas, né? E vai devagarzinho, fazer o quê, né? Tem a música do Lulu Santos, tem uma frase dessa música que fala a verdade. Nunca ele foi tão certo no que ele fala. A música fala assim: e assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem vontade. Caminha por necessidade, não é verdade? Pois é. Essa conclusão é minha, tá? Não é da música, não. Da letra da música fala somente assim: e assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem vontade. Então vamos ver aqui a influência do espírito sobre o progresso. Pergunta 798. O espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mas ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais, né? Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo o mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Vocês estão vendo aqui? Pois é, isso aqui basicamente, lembra que eu falei de São Martim? Nós espíritos iam querer reencarnar naquele planeta. Se eu sou um espírito corrupto que gosta de roubar das coisas erradas, eu vou nascer naquele planeta, naquele país. Vou me sentir bem? Eu vou me sentir ridículo lá. Será que eu vou conseguir fazer as coisas erradas? Não vou. Não vou ter espaço. Ninguém vai concordar comigo. Pois é. Então aqui ele continua. As ideias não se transformam, senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como sempre ocorre, como ocorre com as ideias políticas. Veja o paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professam as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Bem, gente, então nós vamos parar aqui na pergunta 799. E como eu falei, nossa leitura e estudos aqui se faz em 30 minutos, ok? Então aqui ele conclui, né, gente? As ideias vão se transformando com o tempo. Ninguém precisa querer correr, porque não adianta, só vem no tempo certo. Ninguém aprende antes do tempo. As leis já mudaram bastante.
E com o tempo, com 2, 3, 4, 5, sei lá, né? Sabe se o tempo vai demorar ou vai ser mais rápido? Depende de quem? Da lei? Não, depende da gente. Conforme ele falou aqui, que adianta? O cara, vamos supor, o cara cria uma lei. E ela naquela época é maravilhosa. Mas chega um tempo que ela já não está. Já foi compreendido que aquela lei já não está ajudando em nada. Aí esse cara que criou essa lei, ele morre. Vira outro no lugar dele, outro espírito, com uma compreensão maior. Modificará essa lei para melhor. E esse mesmo que modificou essa lei para melhor, ele desencarnará. Outro virá para o lugar dele e modificará essa lei para melhor. E assim sucessivamente. Ninguém está aqui, nasceu, né, e viveu para sempre. O corpo fica e nós prosseguimos, nós saímos desta vida para uma próxima. Ok? Então, não se desesperem, não fiquem aflitos, não duvidem de Deus, não duvide nem da tua própria capacidade. Sabe, tem coisas que a gente acha que não somos capazes. Tá bom, de repente não somos capazes ainda, mas seremos sim. Aliás, foi isso que Jesus nos disse, não é verdade? Vocês são deuses, farão tudo o que eu faço e muito mais. Agora, dá para imaginar o que nós faremos muito mais do que Jesus? Se nós sabemos das grandes coisas que ele fez, imagina fazer mais do que Jesus fez. Não é verdade? Então é essa a nossa grandeza. Não podemos fazer agora? Realmente muitas coisas não podemos por falta de recursos, por falta de condições, por causa da nossa condição social. São tantos os motivos, não é verdade? Mas tem coisas que podemos fazer já, desde agora. Mudar o nosso pensamento. Tudo aquilo que nós já sabemos que é errado, tentar não pensar no erro, tentar não cometê-los. Isso é mudança. Isso é mudança que precisamos fazer. Se nós mudarmos o nosso jeito de ver a vida, admitirmos esse amor incondicional, quem sabe na próxima vida a gente não nasça nesse paizinho chamado São Martim, onde não existe corrupção, onde não existe, né, as ilegalidades nas leis do jeito que existe aqui. Não é verdade? Quem sabe a gente não vai reencarnar na Islândia, porque nós não compartilhamos com os roubos, assaltos, crimes, etc e tal. Quem sabe? Vai depender só da gente. Você pode? Pode. Eu posso, eu posso. Nós podemos, muitos de nós podemos. Agora, será que queremos? Pois é, nós temos que querer. Sabe aquele lance do drogado? Não adianta pegar o drogado e internar ele à força, não, sabe? Tem que partir dele. Ele tem que querer. Certo? Agora eu acho que sim. No caso de calamidades sociais, eu acho que esses drogados na rua, do jeito que estão, deveria ser tomado uma providência. Até São Paulo, governador antigo, quis fazer uma internação compulsória, porque não tem direito de escolher, porque ele realmente não tem. E foi criticado muito. Mas por que foi criticado? Por aqueles que ganham dinheiro com as drogas. Não é verdade? Porque enquanto os drogados estiverem nas ruas, mais dinheiro os donos das drogas estão ganhando. Essa que é a verdade. Então eles deviam ser confinados, sim. Sim, confinados. Querem usar as drogas? Tivesse as drogas para eles usar da forma que fosse. Mas não prejudicar, atingir os outros que não tem nada a ver com o erro deles. Roubam na vizinhança, praticam assaltos, sem contar os crimes que cometem. Né? Pois é. Deveria sim. Não ser tratado como bicho, não é disso que eu falo. Mas que recebesse alimento, recebesse condições de morar, de dormir, e serem tratados com dignidade, como seres humanos. Em tratamento, sim. Tipo uma penitenciária, sim, claro. Não foi a escolha dele viver drogado? Que tivesse a droga lá para eles usar o que eles quisessem. Que o governo comprasse e doasse para eles. Mas não somente isso. Com acompanhamento psicológico, dando tratamento para aqueles que querem deixar de usar. Isso é elevação. É assim que eu penso. Bem, gente, muito obrigado.
É, já estouramos nossos 30 minutos, chegamos a 35. Quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, né, e dá aquele like, aquele joinha para contribuir com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.